Olha só, eu não sei o que você esperava estar vivendo profissionalmente hoje. Talvez você esteja começando a sua trajetória e as coisas ainda não aconteceram como você planejou. Talvez você esteja na mesma situação há tanto tempo que já nem se permite mais sonhar com seu crescimento profissional. Fica aí, se sentindo invisível, pouco confiante, sem estímulo para planejar um futuro melhor. Mas sabe o que é o pior? É que tem tanta gente se sentindo exatamente como você que as pessoas passam a achar que frustração profissional é normal. Mas não é não. Eu estou muito feliz de ter você aqui comigo. Sabe por quê? Porque se você está aqui, eu acredito que você também pensa assim. Embora a frustração profissional seja comum, ela pode ser substituída por entusiasmo profissional. E eu te garanto que vale a pena não desistir de buscar por esse entusiasmo. O trabalho pode ser muito mais do que um meio para a gente pagar as nossas contas. É trabalhando que a gente aprende a se relacionar com as pessoas, que somos expostos a desafios diários que nos fazem aprender coisas novas. É pelo trabalho que a gente conquista a admiração, o orgulho, o respeito das pessoas que estão à nossa volta. E sabe o que é bom? O seu entusiasmo profissional não depende de empresa, mercado, economia, governo, nada disso. O seu entusiasmo depende de você parar para se reconhecer e redescobrir o seu potencial. Não é uma fórmula mágica. Por trás de qualquer sucesso nessa área, tem sempre muito esforço. Mas eu posso te garantir que quando a gente se apropria de um método, esse processo fica bem mais fácil e até prazeroso. Você pode ter todas as condições e as ferramentas para fazer alguma coisa. Se não tiver um método, vai despender muito mais energia e tempo do que seria necessário. E é assim com a realização profissional. Você precisa de um método para alcançá-la e levar alegria para todos os outros campos da sua vida. Sentir mais segurança, aumentar a sua autoestima, melhorar o humor, fazer fluir os seus relacionamentos de uma forma mais leve. Então, se você hoje está incomodado com a sua frustração profissional, é com você mesmo que eu quero falar. Eu já passei por isso, sei bem como é difícil dar a virada desse jogo. E foi pensando em tudo isso que eu tive a ideia de começar a ajudar outras pessoas a tomarem para si a responsabilidade pelo próprio desenvolvimento profissional e assim deixarem esse sentimento de frustração para trás. Eu comecei a fazer isso informalmente, com os meus alunos lá na faculdade. Depois eu formatei um modelo de mentoria e a cada confirmação de que eu era mesmo capaz de ajudar as pessoas a se sentirem profissionalmente mais realizadas, eu fui me encorajando a formatar um método que pudesse de fato ser replicado por muitas pessoas. Entenda, eu não transformei a vida de ninguém. Eu dei ferramentas para que as pessoas fizessem as suas próprias transformações. Você vai ver agora o depoimento da Renata e do Ronaldo. Ela fez uma transição de carreira e ele resgatou a sua autoestima profissional. Cada um do seu jeito, eles alcançaram o resultado que buscavam e isso realmente é o que me move. Em janeiro de 2018, quando eu resolvi mudar de área, mudar de segmento, eram segmentos completamente diferentes e eu tomei a decisão e contratei o trabalho dela como mentora e ela foi essencial nessa minha mudança. Sou muito grata, ficamos 4 meses trabalhando firme aí nessa mudança e hoje eu continuo no segmento que eu escolhi e sou muito grata ao trabalho da Tatiana Livramento, sou muito fã. Olá, tudo bem? Eu sou Ronaldo Souza, jornalista e trabalho numa emissora de televisão. Tenho 40 anos e queria falar para você que em determinado ponto da minha vida, não faz muito tempo não, eu me encontrava um pouco desanimado profissionalmente. Tinha esquecido de olhar para os meus próprios valores, para os meus talentos. Foi então que eu tive a oportunidade de passar por um processo de mentoria com a Tatiana Livramento. E posso partilhar com você que foi uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida. Porque a Tatiana, com muito profissionalismo, com muita leveza, baseada em estudos, ela me ajudou
a enxergar esses valores que eu tinha esquecido, que estavam às vezes adormecidos. Hoje me sinto um profissional muito mais completo, muito mais preparado, porque tive todo esse suporte com ela. Então eu também indico a você a fazer essa experiência com essa profissional tão qualificada que é a Tatiana Livramento. Eu não sei se já ficou claro bastante, mas na dúvida eu vou falar aqui com todas as letras. Se você já está numa posição de liderança, está satisfeito ou satisfeita com os seus resultados, está empreendendo, quer algo relativo ao seu modelo de negócio, esse papo aqui não é para você. Assim como se você é do tipo da pessoa que não está com disposição de mudar, que não quer repensar os seus valores, não quer aprender um novo jeito de trabalhar e entender que trabalho pode ser muito positivo, esse papo também não é para você não. Talvez, num outro momento da sua vida profissional, o meu conteúdo faça mais sentido para você. E aí eu tenho certeza que o nosso encontro vai ser incrível. Tá tudo bem se agora você nem quiser conhecer a minha história. Mas dá uma olhada nesse painel só para você ter uma ideia do que eu vivi nos últimos anos e do que eu tô querendo compartilhar com você. Que bom que você ficou comigo. Sabia que a maturidade nos traz uma grande vantagem? A experiência. E eu vou te contar um pouquinho de como eu adquiri a minha. Ao longo dos meus 30 anos de vida profissional, eu já me reinventei muitas vezes. Eu tenho muito orgulho disso. Mas eu fico pensando que se lá atrás, eu já soubesse tudo que eu sei hoje, provavelmente eu tomaria decisões diferentes. Talvez essa seja a sua oportunidade. Aprender com a minha experiência e pular algumas etapas, né? Quer ver só? Logo que eu me casei, eu fiz um concurso público para o TRT e eu passei. Eu nunca tinha pensado em fazer concurso público, mas eu estava começando a vida numa cidade nova. Uma amiga pediu que ajudasse para estudar para a prova, que ela faria aquela prova. E aí, quando abriram as inscrições, eu achei que valia a pena fazer a prova. A vida seguiu. Sabe como são esses concursos, né? Às vezes demora muito tempo para a gente ser chamado. E quando eu finalmente fui chamada para assumir a minha vaga, eu tive a impressão de que todos os meus problemas estavam resolvidos. Eu não imaginava naquele momento que 2 anos depois eu estaria pedindo exoneração do meu cargo. Não tinha nada de errado em ser funcionária pública, mas eu sabia que lá eu não estava sendo tudo aquilo que eu podia ser. Eu não estava na área que mais me motivava. Então, não foi fácil tomar essa decisão, mas, na verdade, eu só comecei a pensar nela quando um amigo, um diretor com quem eu já tinha trabalhado no passado, me fez um convite para ajudá-lo a trazer uma empresa americana para o Brasil, e aí a gente estruturaria toda a sua expansão para a América Latina. Pensa só, eu sou formada em administração de empresas, não tinha vínculo nenhum com o direito. Lá no TRT eu era pouco exigida, a carga horária era só de 6 horas. Então nada me impedia de conciliar as duas atividades, né? Eu trabalhava de manhã com esse meu amigo e à tarde lá no TRT. Fui para a dupla jornada e 1 ano depois, esse meu diretor estava convencido de que eu era a pessoa certa para estar com ele quando a empresa efetivamente começasse a funcionar. Ele me fez uma proposta tentadora, inclusive financeiramente, de trabalhar com ele em período integral. Naquele momento, eu confesso que eu fiquei bem dividida. A tal estabilidade do serviço público fazia ali uma certa diferença. E eu sabia que a empresa lá nos Estados Unidos era bastante sólida, grande, mas aqui no Brasil ela estava só começando. Então eu decidi que ficaria com ele só até que ele achasse alguém para colocar no meu lugar. Depois dessa nossa conversa definitiva, ele foi para as reuniões de planejamento lá nos Estados Unidos e eu fiquei por aqui resolvendo as coisas do dia a dia. 2 dias depois da viagem dele, ele me ligou perguntando se eu estava com passaporte e visto em dia. Ele ia me enviar uma passagem para que eu fosse lá encontrar com ele o mais rápido possível, porque as reuniões tinham sido suspensas até que eu chegasse. Eu quase caí da cadeira. Na hora, eu já pensei num monte de coisa,
teria o aniversário de 1 ano da minha filha, será que já dava para eu tirar férias, licença lá no TRT? Enfim, aquele dia eu nem trabalhei direito, até chegar em casa, conversar sobre tudo isso com meu marido e é claro que você já entendeu que eu fui. Deu tudo certo, eu fui recepcionada no aeroporto por um motorista muito chique, igual aqueles de filme, sabe? Com plaquinha, com meu nome, uniforme, cap, uma limusine incrível, me deixou no melhor hotel da cidade. Eu não sou de dar muito valor a esses luxos não, mas eu confesso que aos 25 anos eu dei uma deslumbradinha assim. Eu participei ativamente das reuniões, conheci a empresa, a fábrica era um show, os funcionários eram apaixonados por aquilo tudo. Era uma empresa com valores muito próximos aos meus e a oferta realmente se tornou irresistível. De volta para o Brasil, eu organizei a minha saída do TRT, nem dei bola para os olhares críticos daqueles que me julgavam porque eu estava abrindo mão de um cargo federal concursado. Parecia que eu era meio maluca, mas tudo bem. O meu entusiasmo nessa empresa me levou longe em todos os sentidos e durou quase 10 anos. Eu fui gestora administrativa e financeira por todo esse tempo e nos últimos anos eu assumi a gerência geral. Nunca me arrependi da minha decisão de ter saído do TRT. A empresa cresceu, com ela novas pessoas vieram integrar o time. Nós não éramos muitos, mas fazíamos muito. Todo mundo sabia da importância que cada um tinha. Éramos unidos, parceiros mesmo. Eu fiz amigos lá que eu carrego até hoje. Mas nem tudo foi um conto de fadas. Num determinado momento, a gente estava pressionado pela necessidade de crescer e aí nós escolhemos parceiros sem dar a devida atenção aos seus valores. Nós focamos nos resultados que eles poderiam trazer e eles só focaram no quanto poderiam ganhar. Como é triste e comum em vários ambientes profissionais, eu vi surgir grupinhos, fofocas, competição, vi a nossa empresa perder o seu grande diferencial. E eu me conformei achando que era normal, que era assim mesmo. Em muito pouco tempo eu me transformei numa pessoa estressada, triste, dura no meu jeito de tratar as pessoas. Por um tempo eu acreditei que era assim mesmo, que essas eram as consequências de se crescer. Mas eu fui desanimando e ao ver que tinha gente querendo o meu lugar, eu entreguei sem muita resistência. Eu não tinha mais energia para nada daquilo. Não acreditava mais que era possível resgatar o que tínhamos sido lá atrás, num dia. E foi isso mesmo. A situação foi séria, eu fui só a primeira peça a ser derrubada. Poucos meses depois, aquele diretor, que já tinha se tornado um grande amigo, ele foi demitido e depois dele, o cara que era responsável por nós e toda a operação internacional daquela empresa foi aposentado. Eu poderia te contar essa história sob um ponto de vista vitimista, dizer que me puxaram o tapete, mas isso não combina comigo não. E eu resolvi dar valor a tudo que eu aprendi com essa história e hoje eu consigo ser grata a ela. Eu me tornei professora universitária em cursos relacionados à gestão de empresas, abri a minha empresa de consultoria, atuei muitos anos na área de treinamento para indústrias, desenvolvi um programa de mentoria em carreira e foi vivendo tudo isso que eu comecei a observar o que faz uma empresa superar as suas crises e seguir adiante em seu mercado, enquanto outras, em situação até comparável, não conseguem. Eu comecei também a observar o papel das pessoas nesse processo e eu fui construindo um novo olhar para as possibilidades profissionais. Foi no mestrado que eu melhor consegui estruturar tudo isso e entendi que assim como podemos estudar e desenvolver a resiliência humana, podemos estudar e desenvolver a resiliência das empresas. A partir daí, eu fiquei obcecada mesmo por achar um jeito de ajudar as empresas a ampliarem o seu grau de resiliência. E eu acabei comprovando que tudo começa pelas pessoas. Aos poucos, eu fui percebendo que havia um método naquilo que eu estava oferecendo, tanto às empresas quanto às pessoas. E eu batizei esse método de resiliência reversa. Eu não sei se você sabe, mas resiliência é um conceito que vem da física e define o quanto um material é capaz de retornar à sua forma original após ser exposto a uma pressão que o deforme. Eu vou explicar melhor. Pensa num elástico. Enquanto a gente puxa, essa é a pressão que o deforma, ele estica, se ajusta a essa pressão sofrida. E quando a gente solta, ele volta para a posição original sem ficar marcado.
Esse comportamento define o elástico como um material mais resiliente que o vidro, que quebra antes mesmo de se deformar. Os profissionais que estudam o comportamento humano acabaram adaptando esse conceito para as pessoas. E hoje, entendemos que a capacidade de superar mais ou menos rapidamente os traumas pelos quais passamos também indica a graduação da resiliência de cada um. Tendo entendido o que é resiliência nas suas diversas áreas, eu também entendi que quanto menor o dano causado pela pressão sofrida, mais fácil se recuperar e seguir adiante. Foi assim que nasceu o método da resiliência reversa, que amplia a capacidade de antecipação às crises, tornando possível minimizar os seus efeitos e favorecer a retomada de forma menos traumática. Para implementar a resiliência reversa, eu sempre explico que é necessário utilizar a estrutura CAF, onde eu combino ações voltadas à comunicação, inovação, agilidade e tudo isso ancorado na estrutura financeira. Eu vou te dar um exemplo bem recente. Em um programa de mentoria, o Guilherme me disse que estava ficando tão insatisfeito na empresa onde ele trabalha já há mais de 7 anos, que ele estava começando a pensar numa outra opção. Eu percebi que ele gostaria de reverter essa situação. E aí eu propus a ele uma ação. Dei as ferramentas para que ele conseguisse levar uma sugestão de melhoria ao processo que ele estava lá cuidando para o chefe dele. Ele fez de um jeito tão legal que conseguiu atrair a atenção daquele chefe. E a partir daí, ele foi se apropriando de algumas ferramentas simples de comunicação, formatou uma solução inovadora para um problema que já era antigo no setor. De uma forma ágil, ele conectou todos os recursos disponíveis e tomou as decisões pertinentes para a implementação daquela solução. Manteve sempre a atenção ao orçamento do setor. Eu fiquei muito feliz por tê-lo ajudado, claro, e ele foi resiliente de forma reversa. Afinal, ele recuperou o seu ânimo para o trabalho antes mesmo de deixar que uma crise se abatesse sobre ele. Foram experiências assim, como as que eu tive com o Guilherme, que eu fui juntando, estudando, formatando e aos poucos eu transformei tudo isso no meu curso online, que cá entre nós ficou bem legal. E para um curso bem legal, eu não podia ter escolhido outra plataforma que não a Hotmart. Ela oferece todas as condições de segurança e estabilidade para você realizar o pagamento, assistir às aulas, acessar o material complementar em PDF, se comunicar comigo. E o mais bacana, ela tem o Sparkle, que te permite assistir às aulas estando offline, ou seja, sem gastar o seu pacote de internet ou ficar dependendo de sinal para acessar as aulas. O curso está estruturado em 7 módulos. São 8 horas de aula, mas todas são curtas, para que você possa definir o ritmo do seu aprendizado. Uma outra coisa legal é que, ao final de cada módulo, eu sempre proponho um desafio. E aí você pode se autoavaliar. Logo no começo, tem até um teste para você identificar o seu nível de frustração profissional. E aí você vai direcionando o seu aprendizado para diminuir, né, esse seu índice de frustração. Claro que se você quiser refazer uma aula, o módulo todo, fique à vontade. Essa é uma das grandes vantagens de um curso online. Se você gosta de material escrito, o tema de cada aula está registrado em PDF. Mas não é uma transcrição do que eu falo, é um complemento, fica bem interessante. E você pode imprimir tudo se preferir. Agora, se você está achando que porque é online nós não teremos interação, tira isso da sua cabeça. Primeiro porque eu respondo pessoalmente a todas as dúvidas registradas na plataforma do curso. Depois, porque teremos diversas possibilidades de interação presencial pelas redes sociais, por onde você pode também me mandar dúvidas, compartilhar a sua história. Se você está precisando de mais um empurrãozinho para tomar essa decisão em seu favor, eu vou te contar que você terá acesso perpétuo ao curso. Isso mesmo. Como eu entendo que o conhecimento nunca está pronto e eu tenho o compromisso de oferecer sempre o melhor, né, para os meus alunos, para as minhas alunas, toda vez que eu incluir ou atualizar um conteúdo, você vai receber uma mensagenzinha e vai poder acessar sem nenhum custo adicional. Agora vai lá, para de ficar sofrendo com os seus resultados profissionais, clica no botão que está aí e toma para você o controle da sua carreira, resgata o seu entusiasmo profissional.
Eu te garanto que se você fizer a sua parte, seguindo direitinho o método da resiliência reversa, você vai começar a se destacar. Você vai começar a desatar não só os nós da sua vida profissional, mas da sua vida como um todo. Lembre-se sempre, você merece uma vida plena a partir da sua realização profissional. Só mais uma coisa. Assim que a compra for registrada, você vai receber um e-mail de confirmação com as instruções para acesso. Então, cadastre o seu melhor e-mail, aquele que você olha com mais frequência. E aí fica prestando atenção na sua caixa de entrada, pode ser que vá para o spam, para a lixeira. Fica atento, tá? Não fica com medo não. Vem tranquilo, porque se você não gostar e quiser cancelar a sua compra, você tem 7 dias para fazer isso e ter todo o seu dinheiro de volta sem qualquer questionamento ou obstáculo. Clica agora, vai! Eu estou esperando para te dar as boas-vindas lá na nossa sala de aula. Vem alavancar sua carreira.